Somos a geração de apaixonados. Glória a Deus, glória a Deus. Somos uma geração de homens e mulheres apaixonados por Jesus. Glória a Deus. Eu quero a tua atenção nessa noite, em breves palavras. Em alguns momentos nós estaremos celebrando a ceia do Senhor juntos. E vai ser um tempo muito gostoso. Deixa eu usar esse tempo que o Senhor nos deu para ministrar uma palavra que está no meu coração, está falando muito comigo. Eu queria a sua atenção. Nós precisamos entender. Pode ficar, cadê o meu tecladista? Não me abandona. Dá para fazer até um louvor com essa frase, não me abandona. Nós precisamos entender que nós nascemos para ser livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se você pode, com voz de quem está vivo, diga: para a liberdade que eu fui liberto. Pois bem, nós temos que ter uma atenção especial com isso. Nós fomos libertos para sermos libertos. Nós não podemos pegar a liberdade que Cristo nos deu. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? A Bíblia diz: se Jesus me liberta, eu sou livre, eu me torno livre. Mas a mesma Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Gálatas 5:1. Nós precisamos perceber que muitas vezes nós não nos mantemos livres. Não, nós nos prendemos de novo debaixo de escravidão. E eu tenho dito que a liberdade é o desejo de muita gente. Quem não gosta dessa palavra, ser livre, né? Eu quero ser livre. Eu quero viver uma vida livre. Eu quero ser livre. Livre para fazer as coisas que eu gosto. Pois bem, a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não foi para a religiosidade que Cristo te libertou. Não foi, Cristo te libertou para você viver uma vida livre. E liberdade é a capacidade que Deus nos dá de dizer não para as coisas que a gente não quer. Mas eu tenho dito, a liberdade para muita gente é uma maldição. Muitos de nós não sabem usar a liberdade que tem. Nós precisamos aprender a usar essa liberdade. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagina que você recebe agora, vamos ver quem recebe isso com alegria. Vamos ver, né? Você recebe um cartão de crédito com 1 milhão em crédito. Aleluia. Que você vai ter que pagar. Não vou pagar para ninguém. O meu só tem 2 milhões. 1 milhão é meu, outro é teu. Estou brincando. 1 milhão em crédito. Não, Infinity. Um cartão Black Infinity para você. Meu Deus do céu. O que você faria com um cartão de crédito livre? Vai para Israel. Olha ali, a irmã está se entregando já. Israel, $4.000 a R$6 o dólar. Entregou tudo. Hein? Presta atenção uma coisa. Um cartão de crédito com limite é liberdade. Mas para quem não sabe usar o cartão, vai se tornar uma prisão. Porque vai ter que pagar esse negócio. Daqui a pouquinho, mais à frente ou mais atrás, vai chegar a fatura e você vai ter que pagar. E um vão dizer: Senhor, ora por mim, pastor. O diabo está me... e o que foi, meu filho? Eu não sei, eu estou sem dinheiro. E o diabo não tem nada a ver com isso. Ele não comprou nada para ele usar nesse cartão. Foi você que gastou.
Mas a falta de sabedoria para usar a liberdade pode nos levar à escravidão. Então nós temos que aprender a viver livres. Ser livre é um desafio, mas é para isso que Jesus nos libertou, para que nós possamos viver uma vida poderosamente livres. Amém? Você recebe isso, tem um aplauso, Jesus. Tudo aquilo que rouba ou luta contra o desejo de Cristo em nós, precisa ser tratado como um inimigo. Então, Cristo me libertou. Diga comigo, eu sou livre. Então, se eu sou livre, eu estou diante de um cenário que exige que eu tenha maturidade para viver. Porque a minha liberdade vai me dar acesso a lugares que vão exigir que eu tenha uma mentalidade saudável para viver essa liberdade. Pois bem, eu quero usar essa semana com vocês o livro de Hebreus capítulo 12. E nós vamos entender um pouco sobre a importância da gente saber o que faz com a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que servem a Cristo e às vezes as pessoas, pastor, não sei o que está acontecendo, parece que as coisas na minha vida não mudam. Porque Hebreus 12:1, nós fomos libertos, Cristo nos libertou para viver a liberdade, mas nós temos que aprender a nos comportar no ambiente de homens e mulheres livres. Nós precisamos aprender a viver de maneira livre. E eu conheço muita gente, você também conhece pessoas que não sabem viver livre. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que querem, que clamam que alguém os faça de escravos. E diga assim, não, o que eu devo fazer? As pessoas procuram inclusive um pastor que seja assim, meio que um senhor feudal, que diga, não, você faz isso agora você deve fazer isso. Pois bem, essa não é a igreja para isso. Se Cristo te libertou, quem sou eu para lhe colocar algemas e lhe dizer e querer ditar as regras na sua vida? Cristo te libertou. Você tem que ter maturidade para viver essa liberdade de maneira que honre a Deus. Amém? Mas acompanha comigo esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu quero a tua atenção. Quem está comigo aí, diga amém. Quem tá dormindo, diga eu. Acorda então. Acorda aí, irmão. Dá um beliscão nele em nome de Jesus. Deve ter sido quem que dormiu? Deve ser de Caxias. Deixa para lá. A Bíblia fala: livrem-se, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Presta atenção nisso. Livrem-se do pecado e do peso que nos torna vagarosos. Em outra versão, se você leu na sua Bíblia, em vez de dizer isso, pode dizer embaraço. Livrem-se de todo o embaraço que os torna lentos. Livrem-se disso. Eu quero te perguntar, o que pode ser isso? O que pode estar nos impedindo de ser ágeis, de viver uma vida de movimento, e está nos deixando estáticos ou lentos na corrida que nos está proposta? A Bíblia fala: livrem-se, portanto, livrem-se do embaraço. O que é embaraço, gente? O embaraço é tudo ou qualquer coisa que nos distrai de cumprir o que Deus tem para nós. E eu não estou falando de coisas religiosas apenas, estou falando de vida. Pessoas embaraçadas, famílias vagarosas, casamentos vagarosos, pessoas que não percebem, não conseguem perceber a sua vida evoluindo, crescendo.
O apóstolo Paulo disse aqui: cuidado, livrem-se de tudo que tem deixado vocês vagarosos. Quantas coisas às vezes nos impedem de viver o que Deus tem para nós. Mas a palavra é: livremo-nos. Não diz que alguém vai vir nos livrar. Cristo nos libertou. Cristo me deu uma mente com capacidade de dizer não para algumas coisas. Mas quem diz não sou eu. Amém? Uma vida simples, eu tenho falado sobre simplicidade há alguns meses ou anos aqui. Uma vida simples exige tirar coisas e não incluir coisas. O que você precisa tirar da sua vida que está deixando você lento? Sua família lenta, seu casamento sem graça, sua vida lenta, sem crescimento. Pois bem, livre-se disso. Tem amizades que estão deixando você atado, lento. Tem pessoas que estão deixando você parado. Livrem-se. Cuidado com as influências da sua vida. Existem coisas que aparentemente são boas, mas não são para nós. Estão nos prendendo. E o texto diz: livrem-se do embaraço e do pecado e corram. Então eu creio, irmãos, esse texto está nos falando como que se a nossa vida fosse uma corrida. A gente tivesse um percurso a caminhar, a percorrer. E a Bíblia diz: se vocês estão com pesos, se vocês estão atados, é como se alguém estivesse me segurando. Vocês já devem ter visto aqueles atletas que quando treinam, eles usam alguns elásticos segurando o corpo, para ele fazer mais esforço. Quem está atrás segurando, tensiona o elástico para que o atleta possa ser exposto a um esforço, para que quando ele precisar correr, ele consiga ter mais velocidade. Pois bem, a palavra do Senhor está dizendo hoje para nós: o que é que te prende de você viver um relacionamento com Cristo, de você viver uma vida com Cristo, de você viver o teu chamado, de você desfrutar do que Deus tem para você? Eu falava isso com os nossos líderes essa semana. Irmãos, a gente às vezes tem a impressão que o tempo passa, a gente não percebe, parece que não consegue fazer nada. Você sabia que todo o conteúdo gerado do início da criação do mundo até o ano 2000, junta-se todo esse conteúdo, nós geramos por ano muito mais conteúdo do que foi gerado de 2000 para trás em toda a história. Por ano, hoje na internet é gerado muito mais conteúdo do que foi gerado ao longo da história toda, num ano. Então nós somos expostos a muita coisa. Se você quer ter uma vida sobrenatural, uma família sobrenatural, um estilo de vida energizante que te faça viver o que Deus tem para você, você tem que se livrar do excesso. Você não precisa ler tudo, você não precisa ver todo o jornal, você não precisa assistir tudo. Ah, mas é que Big Brother é tão bom. Tem gente que gosta, mas é lixo. Ah, mas me interte, pastor. Sim, mas você pode fazer coisas boas que intertem. Coisas que teus filhos podem assistir contigo e vão abençoar a tua casa. Aí eu não vejo problema, não é problema. Mas me segura aqui, Regis. Mas está te atando. Eu vou puxar, vou te derrubar. Está te segurando, você até está caminhando. Você até está indo, mas está devagar. Por quê? Porque você não percebeu que você está numa corrida. A Bíblia, Jesus esse texto quis comparar a nossa vida a uma corrida. E nós precisamos nos livrar daquilo que está nos travando. E percebe que eu não estou falando de maneira religiosa essa palavra. Porque tem muita coisa que é religiosa que te trava também. Você tem que entender que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então você tem que tirar os excessos.
relacionamentos, hábitos que você tem, que tem trancado você de viver o que Deus tem para a tua família. E substitui isso por momentos saudáveis com a tua casa. A tua família está precisando disso, teus filhos estão precisando disso. Posso ouvir um amém? Ei, presta atenção, não adianta você pegar o celular todo o tempo e dar para os teus filhos, dizer que isso resolve. Agora sim, cala a boca, menino, dá o celular para ele. Graças a Deus pelo celular. Agora meu filho está bem mal. Porque o que ele está, muitas vezes nós estamos colocando laços na volta dos nossos filhos e impedindo que eles vivam o que Deus tem para eles. Então eu quero pedir para você declarar: ei, se livre daquilo que é excesso, que faz teu casamento. Você sabe que tem hábitos que você tem, que tem amaldiçoado a sua casa. Livre-se disso. Livre-se disso. A Bíblia diz: livre-se do peso e do pecado. Esse é um outro assunto importante. Nós precisamos entender que o pecado, uma vez consumado, leva à morte. E tem coisas que eu não preciso orar sobre isso, eu preciso parar de fazer. E ponto. Tem coisas que a gente comete, a gente insiste em fazer, mas isso está nos prendendo, está nos atando. E Jesus disse, a Bíblia fala: foi para a liberdade que eu te libertei, cara. Eu morri na cruz por você, para te dar uma vida livre. Não se coloque de novo debaixo da escravidão. Qual pecado está te prendendo? Qual embaraço está te prendendo? O que está te impedindo de viver o que Jesus tem para ti? Não, pastor, mas é que eu estou cheio de coisas. Ei, te livra de algumas delas. Você tem uma vida para viver, você tem uma família para cuidar, você tem os teus filhos. Invista tempo no que é mais importante. Invista tempo naquilo que Deus te deu para viver. Cuide da tua casa. Cuide dos teus filhos. Cuide do teu casamento. Invista tempo na tua fé, na tua vida com Jesus. Livre-se daquilo que está te prendendo. Por que você tem que acordar todos os dias e assistir jornal? Não, tem que estar informado, pastor, do Covid. As coisas estão complicadas. Você quer saber? Eu te resumo. Você vai ligar a TV e vão dizer: olha, morreu não sei quem, a vacina faltou, não sei o que está difícil, porque querem que você pense que não tem mais salvação. Mas nós somos chamados por Deus para ser transformadores culturais, arquitetos culturais, pessoas que mudam situações. A nossa boca, Deus nos deu uma boca para profetizar a vida. O jornal fala do que aconteceu ontem, a Bíblia fala do que vai acontecer amanhã, a Bíblia fala do futuro, meu irmão. Realmente as coisas estão difíceis, até que os transformadores culturais, os discípulos de Jesus, os filhos do reino, não os religiosos. Religiosos não fazem diferença, religiosos causam sufoco, religiosos são chatos. Mas os filhos de Deus, aqueles que são filhos de Jesus, que manifestam o reino de Jesus, esses são transformadores, são arquitetos desse mundo. Eles transformam, eles ditam o ritmo das coisas. E Deus te deu uma boca para você falar o que deve ser falado. Você deve liberar a vida de Deus. Amém? Então não adianta você ligar sua TV de manhã, ficar assistindo aquele monte de coisa e pensar que isso não muda nada. Muda sim. É embaraço. Ficar repetindo o que todo mundo está dizendo. Usa sua boca para liberar palavras de vida. Você é um transformador do reino de Deus. As coisas estão um caos até que alguém se levante e manifeste o reino de Deus. As coisas estão impossíveis até que alguém diga assim: o que nós temos para comer? E vão dizer para você: nada. E algum
discípulo de Jesus vai dizer, a não ser 5 pães e alguns peixes. E Jesus vai dizer, é tudo isso que eu preciso para mudar a realidade desse momento. Aleluia. Mas não, nós temos a tendência a viver presos aos discursos que a gente ouve. Você está vivendo preso aos discursos, às palavras que liberam sobre a sua casa. Livre-se disso. Livre-se. Libere palavras de vida sobre você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sobre a minha família, eu recebo aquilo que Deus tem para nós. Então não receba esse discurso. Livre-se de embaraços que te atrapalham de viver o que Deus tem para ti. Mas lê comigo esse texto. Livre-se do embaraço e do pecado que nos atrapalha. E corramos. Percebe que Deus está falando, corra. Então não é uma caminhada qualquer, é um campeonato, é uma luta poderosa. Corra. Ou seja, mova-se. Uma vida de um filho de Deus, ele precisa ser marcada por movimento. Diga comigo, movimento. As coisas precisam se mover. Se elas não estão se movendo, você precisa perceber o que está acontecendo. Eu acho tão interessante quando algumas pessoas se aproximam de mim e dizem, poxa, mas esse lugar aqui, tu me dissesse ano passado que queria fazer isso, agora está pronto. Poxa, que legal aqui na igreja. Eu digo, isso é movimento. O reino de Deus exige movimento. Corra. Livre-se do que te atrapalha e corramos. Corramos, a palavra aqui é com perseverança. Por que será que o autor colocou perseverança aqui, gente? Quem está dormindo, diga amém. Por que o autor colocou perseverança? Porque, irmãos, correr, essa corrida não é uma... Eu não sei se você já correu, quem já correu aí? Sabe, eu expliquei de manhã, quando você está correndo, você vai descer uma ladeira correndo, o teu corpo, ele fica de uma maneira, de uma postura. Quando você vai subir algo, quando você está subindo, o que você tem que fazer com o corpo para poder subir quando você está correndo? Quem sabe? Você inclina para frente, porque o seu centro de equilíbrio muda, e você ganha mais agilidade na corrida. Pois bem, a Bíblia diz, corra com perseverança, porque essa corrida que Jesus nos fala, não é uma corrida ladeira abaixo, Eduardo. Uma corrida ladeira abaixo você faz menos esforço. Essa é uma corrida subida acima. Ou seja, Deus está nos chamando por uma corrida de crescimento, por uma vida de evolução. E para subir, você vai ter que perseverar. Porque é muito difícil, é muito diferente a corrida num aclive, irmão. Você vai ter que ter muito mais esforço. Você vai ter que ter perseverança, porque a vida não é um mar de rosas. Posso ouvir um amém? Não corra com perseverança, porque está dizendo que você está subindo. O que Deus tem para nós vai nos exigir esforço. Nem tudo vai ser um mar de rosas, não. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que pagar o preço. Porque essa corrida exige perseverança. Mas pastor, eu pensei que seria fácil. Pois pensou errado. Não é fácil. Por isso que a Bíblia está dizendo, livre-se do peso. Você vai ter uma subida pela frente. Se você não estiver preparado, você vai cansar, você vai desistir. A corrida que Deus tem para nós é para cima. Diga para cima. Diga, a minha vida precisa crescer em Deus. Eu preciso crescer em Deus. Eu preciso me mover para o alvo. E esse alvo para cima vai me exigir perseverança. Você vai dizer, não aguento mais, eu preciso parar. Mas dentro de você vai entender, eu preciso continuar. Você vai entender algo aqui. O próprio Jesus. Por que Jesus morreu na cruz, gente? Porque ele tinha algo a ganhar com isso.
Até Jesus para morrer na cruz ele viu um benefício, Fernando. Até Jesus para morrer na cruz ele viu algo que ele iria receber. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual pela alegria que lhe estava proposta, diga comigo, alegria. Jesus, quando foi para a cruz, ele sabia que algo esperava ele depois da cruz. O versículo de Hebreus capítulo 2 disse: ao qual Jesus, o autor da nossa fé, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Existia um benefício. Eu vou morrer por eles, mas há uma alegria que me espera. Você tem que perceber que a corrida que exige que você se livre do peso, se livre do pecado, que você tenha perseverança, tem uma alegria final proposta. E não é apenas a nova vida nos céus, é nessa vida aqui. Tem algo que espera que você tenha perseverança. Irmãos, em todas as esferas da sua vida você vai ter que perseverar. Toda vez que você vê alguém prosperando, com uma empresa trabalhando, dando certo, você pode dizer, para ele é fácil. Não é fácil para ninguém. Tem muita perseverança ali, para que depois você receba a alegria do fruto da sua perseverança. Você está entendendo isso? Diga sim. Então, preste atenção. Nós precisamos correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para a gente viver. E essa corrida é íngreme, é para cima, exige esforço. Mas no final, nós vamos nos alegrar por aquilo que Deus tem para nós. Não é fácil. Não é fácil, mas você tem condições em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não volte a viver debaixo de escravidão. Se livre de tudo que te prende. E viva a carreira que te está proposta. Existe algo de Deus para mim. Pastor, como eu faço isso? O versículo 2, Hebreus 2. Olha o que a Bíblia diz. Mantenha o olhar firme em Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos, gente. E você pode ter vários hábitos, mas você tem que aprender a descansar e confiar em Jesus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Mantenha o seu olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Pastor, está difícil, olha para Jesus, busque a Jesus, sai do Facebook, pare um pouco de Instagram, pare um pouco de rede social, de perder tempo com coisas que te embaraçam, e vai para Cristo. Como assim? Se alimente de Jesus, irmão. Busque a Deus. Mantenha os olhos firmes. É como se nós estivéssemos correndo, olhando para o objetivo, olhando para o alvo, olhando para Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Não tem sido tempos fáceis. Ontem nós tivemos acesso ao resultado de uma pesquisa que foi feita com quase 400 igrejas brasileiras, sobre como essa pandemia atingiu a igreja também. E atingiu as pessoas. Nós percebemos pessoas enlutadas, pessoas sofrendo. Percebemos, você sabia que na igreja, 1/5 das pessoas da igreja brasileira não apareceu mais na igreja, nem presencialmente, nem online, desde o começo da pandemia. Isso é 20% das pessoas. 25% dos cristãos não apareceram mais na igreja. Embaraçados, cheios de questões, às vezes com medo. Deixa eu te dizer uma coisa, livre-se disso. Você é livre, cara. Você é livre para viver o que Deus tem para ti. Você é livre para viver uma vida extraordinária em Jesus. Olha para Ele.
Ah, pastor, mas eu me entristeci com algumas pessoas. Olha para Cristo, Ele é o nosso modelo. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. Tirando Jesus, todo mundo é doente. Olhe para a pessoa que está do seu lado assim. Ó. Olhando, tirando Jesus, todos nós precisamos de remédio. Nós precisamos de Cristo todo o dia. Então mantenha o seu olhar fito nele, olhando para Ele. Pense bem, Ele suportou por nós as nossas dores e as nossas crises. Tem gente que fala assim, pastor, mas parece que Deus está me castigando. Parece que Deus está me corrigindo. Quem já sentiu isso, diga amém. Pois bem, quem não sentiu, cuidado. A Bíblia diz, Hebreus 12:6. 5. E vos esqueceste da exortação que vos fala como filhos? Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por Ele, porque aquele a quem o Senhor ama também castiga, pois é filho. Olha aqui, para terminar. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, são bastardos. Todo filho, o verdadeiro filho, vai ser corrigido, vai ser instruído. É a maneira de Deus dizer, eu te amo. É a maneira de Deus dizer, filho, eu estou cuidando de ti. Muitas vezes nós estamos embaraçados e acontecem coisas na nossa vida, nós estamos presos e Deus vem nos corrigindo. Não é que Deus não nos ama, ao contrário, é exatamente porque Ele me ama que Ele está tocando. Ele está corrigindo o meu percurso para que eu alcance aquilo que Deus tem para mim. Você recebe isso, meu irmão? Deus tem algo para a sua vida, uma corrida proposta, há um alvo, e o nosso foco deve ser chegar lá, e não aceitar nada menos do que aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, a mídia, os jornais, alguns têm tentado ditar como é que tem que ser a sua vida. Você tem que fazer isso. Mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de não de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Aleluia. Deus tem um destino para você. Então levante-se, corra a sua corrida, sem desfalecer, permaneça, persevere, prevaleça, em nome do Senhor Jesus. Você tem condições em Cristo Jesus de suportar. Se alguém te disse que seria fácil, mentiu. Mas é possível. Essa carreira no final vai ser gloriosa, você vai se alegrar por isso, em nome de Jesus. Se você recebe isso, dê um aplauso a Jesus aí. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Vamos orar juntos. Pastor, se eu preciso tirar o que está em excesso, pode deixar ligado por enquanto, depois desliga. Aí. Se eu preciso tirar o que está em excesso, o que tem que permanecer? Pois bem, esse tem que ser a tua preocupação. Uma vida com Jesus precisa ser simples. Nós fomos chamados para amar a Deus, amar as pessoas e servir a esse mundo. Esse é o nosso chamado. Não se embarace. Viva o que Deus tem para ti. Você sabe que nesses anos servindo a Deus, irmãos, eu conheci tanta gente cheia de capacidade, cheia de habilidade, cheias de dons e talentos, que estão presas, estão atadas, às vezes na sua própria religiosidade, estão presas.
Você pode jejuar e orar muito, mas se você não decidir colocar a mão para mudar o que tem que ser mudado, Deus não vai fazer por ti. Você é livre. Você foi chamado por Jesus, não para sobreviver nessa terra, irmão. A pergunta não é o que você vai fazer depois que a pandemia passar. A pergunta é o que você está fazendo hoje. Porque Deus tem vida para ti, Deus tem futuro para ti, Deus tem destino para ti hoje. Você está vivo. Posso ouvir um amém? Você está vivo, você é cheio de Jesus. Nosso foco tem que estar nele. Assim como nós estamos. Quero te fazer uma pergunta: se você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como teu Salvador, esse é um excelente momento para você dizer sim, eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Eu me sinto preso, me sinto embaraçado, me sinto atado, pastor. Você que está em casa, Deus está falando com você. Se você nunca fez isso, olha aqui, vem cá. Entrega a sua vida para Jesus. Isso não é um ato religioso. Entrega o seu caminho para Jesus. Com Jesus ou sem Jesus, nós temos uma carreira. Com Jesus ou sem Jesus, nós temos um destino. Acontece que com Jesus, nós temos condições de passar, de viver intensamente, poderosamente essa corrida. Se você quer receber Jesus como teu Senhor, se você quer começar um relacionamento com Ele, e tomar desse remédio, esse remédio ele é de uso contínuo. Jesus é um remédio de uso contínuo, você tem que tomar dele todo dia. Para correr aquela corrida do dia, você tem que tomar aquele remédio todo dia. Mas talvez você ainda não está fazendo uso desse remédio, você não está ainda vivendo essa intimidade com Cristo. Se você quer receber Jesus nessa noite, diga sim para Jesus: eu te quero, Jesus. Eu quero te receber como o meu Senhor, como o meu Salvador. Se você está na sua casa, aí também coloque a sua mão no seu coração. Aí, se você está aqui, coloque a mão no coração e diga: é comigo, eu quero. E se você é um servo de Cristo, e você se percebe assim: Senhor, eu já fui liberto, eu nasci para viver uma vida livre, mas estou preso. A Santa Ceia, meu querido, é um ato de amor que nos liberta. Eu sei que às vezes a gente não sabe o que fazer, mas tem coisas que só Jesus vai poder fazer na sua vida. Você tem que desfrutar do amor dele. Você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir saber tudo, não. Mas o que eu faço? Ame a Deus. Que amar a Cristo lhe abre oportunidade para Cristo se manifestar na sua vida. Se me amarem, então vocês terão condições de guardar os meus mandamentos. Essa é uma noite de amor, de receber o amor de Jesus. Nós vamos distribuir o pão e o vinho, vamos orar, distribuir o pão e o vinho, e vamos cear juntos. Só que, cara, eu faço isso há tantos anos, e eu tenho a tendência de chegar aqui e pensar que esse é um momento comum, e não é. Essa é a manifestação do amor que me transforma, que me liberta. Alguém pode dizer amém aí? Quando você for participar do pão, você diga: cara, Jesus morreu por mim. Aleluia. Eu era assim, eu vivia, e Ele morreu por mim. Ele me deu direito a uma nova vida. O seu sangue foi vertido na cruz por mim. Ei, não faça desse momento um momento qualquer. Pastor, eu tenho dificuldade.
Eu sei, mas olha para Jesus, o autor da sua fé. Olhe para Jesus, Ele tem poder para te fazer viver uma vida de êxito. Pai, nós consagramos a Ti o pão e o vinho nessa noite, aleluia. Nós queremos ceiar juntos como igreja e viver a liberdade da cruz, a liberdade de Jesus. Consagramos a Ti o cálice do Teu sangue e o pão do Teu corpo, e declaramos que somos livres em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo.